Olá, meu nome é Brígida, eu sou enfermeira, né? Me graduei em enfermagem, pela Universidade Federal do Espírito Santo. Tenho 10 anos de formada e tenho também, sou mestre em biotecnologia e doutora em biotecnologia também. E estou aqui para falar um pouquinho sobre a profissão de enfermagem, que é onde eu atuo já há bastante tempo. Então, a enfermagem é uma área assim que tem diversos campos onde você pode atuar, né? Você pode o enfermeiro geralmente ele está ali subdividido na área assistencial e na área administrativa. Geralmente, a minoria, né, fica na área administrativa, que é a parte que gerencia os serviços de enfermagem, né, gerencia toda a equipe, tudo o que precisa ser feito, tudo que precisa ser alterado, o acompanhamento da equipe em geral e da assistência, né, ao paciente. E tem a área assistencial, que são os enfermeiros que atuam mais diretamente com o paciente, né? E isso depende do. é, Existem vários campos, né, na área da enfermagem, assim como na área da medicina, existem várias especializações, na área da enfermagem também existem várias especializações, vários setores. Então, existem setores, áreas que podem ser super tranquilas de se trabalhar, um ambiente super tranquilo, e existem ambientes que realmente são mais estressantes, né? Geralmente, ambientes de emergência, setores fechados como UTIs, centros cirúrgicos, costumam ser setores mais estressantes, porque cobram do profissional assim um, um grande nível de atenção o tempo todo, né? Você trabalha com outros profissionais, né? Com profissionais médicos, por exemplo. Então, há uma exigência muito grande do profissional de enfermagem, de todos os profissionais de enfermagem, seja ele da área administrativa, seja da área assistencial, seja do nível médio. Então, costuma ter os ambientes mais desgastantes, assim, emocionalmente. E porque você também costuma lidar com a morte nessas áreas, né? Nem sempre a gente tem sucesso naquilo que é na nossa assistência, mas também quando a gente tem sucesso, a gente sente uma alegria muito grande, um retorno, né? Aquela sensação de serviço cumprido, né? E, e assim, mas existem partes que são mais tranquilas, como às vezes ambulatórios, né? Você que trabalha com a clientela agendada, né? Serviço já, os pacientes já são agendados, você já chega sabendo que já há uma rotina, né? Nas duas áreas tem rotinas, a enfermagem tem rotinas. Porém, nessa parte assim que trabalha mais com emergência, é uma coisa mais dinâmica, porque apesar de você ter as rotinas do dia a dia, você também tem surpresas que acontecem durante o dia, né? Os pacientes que chegam de repente, que você não sabe que vão chegar, em que grau de gravidade eles estão chegando. Então, é, nessa parte é uma questão que mistura rotina com emoção, com coisas novas que surgem todo dia, coisas diferentes. Já na parte de ambulatório, é uma coisa mais de rotina mesmo, né? Você já tem ali o passo a passo do que você vai fazer durante o seu dia de trabalho, você já tem seus pacientes agendados, muitos deles você já acompanha há algum tempo, já tem um relacionamento.
E então costuma ser algo mais tranquilo. Porém, existe também a parte de trabalho, por exemplo, em unidades de saúde, que apesar de trabalhar com rotina, com programas de saúde, né, multiprofissionais, com pacientes já que você conhece, pode também ser, de certa forma, estressante, dependendo da comunidade onde você trabalha, né? Porque as pessoas, geralmente, elas chegam. Muitas vezes elas não entendem o fluxo de atendimento de saúde. Muitas vezes você tem que encaminhá-las para um, para um pronto atendimento ou para um hospital, para um serviço mais especializado. E muitas vezes a população não entende isso e às vezes eles querem ser atendido ali, querem que você resolva o problema deles ali e isso pode gerar algum conflito. Mas tudo depende do lugar onde você trabalha, depende da forma como você lida com a situação, né? Depende da equipe com que você trabalha. Então, tudo pode ser muito bom ou pode ser, às vezes, desgastante. Assim como existem várias áreas, né, campo de atuação na enfermagem, também existem diversas rotinas de trabalho, né? Existe o trabalho de plantão, plantonista, né, que pode ser em escalas de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, ou 12 horas de trabalho, 60 de descanso. Isso vai depender da carga horária mensal, né, que você tem que cumprir e vai depender da instituição onde você vai estar trabalhando, né? Essa escala, né, tem a escala diurna e a escala noturna, né? A escala diurna, por exemplo, dependendo do local onde você trabalha, você vai ter muitas atividades durante o dia, porque todos os problemas, né, acontecem, tem que ser resolvidos, né, durante o dia. Então, muitas vezes, o enfermeiro, ele tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Muitas vezes ele é assistencial, mas ele não vai estar somente resolvendo as questões pessoais, né, da assistência do paciente. Às vezes ele tem que estar resolvendo coisas técnicas do setor, né? À noite, o turno noturno é mais um turno de continuidade do serviço. Muitos pensam que à noite é um serviço tranquilo, né? Eu trabalho à noite já há muitos anos, né? Eu trabalho à noite há mais de 10 anos e, de fato, em termos de rotinas, é mais tranquilo. Mas à noite também tem trabalho, tá? Tem serviço. E a própria questão de você ter que ficar acordado, né? Durante um plantão, te cobra aquela atenção, né, de você ter que ficar acordado, isso já é um fator, né, que pode ser, de certa forma, cansativo, né? Mas, assim, eu amo trabalhar à noite, né? Eu prefiro mil vezes trabalhar à noite do que trabalhar de dia, porque é menos tumultuado, assim, no meu ponto de vista, pelo menos na parte hospitalar, que é onde eu trabalho. Como eu trabalho em maternidade, eu trabalho em sala de parto, então para mim não tem esse negócio, né? Não existe horário, né? As coisas acontecem, parto não tem hora para acontecer. Então, muitas vezes no meio da madrugada tá todo mundo em silêncio e eu estou lá, né? Partejando uma paciente. Então, tudo depende mesmo do setor, da área que você vai trabalhar. Existem trabalhos na enfermagem que você vai trabalhar 6 horas por dia, por exemplo, né? Ou à tarde, ou pela manhã. Ou você pode trabalhar 8 horas por dia também, depende do local, né? Então, existe essa flexibilidade, o que permite muitas vezes que a pessoa tenha mais que um emprego, né? E aí a questão de ter mais de um emprego, né? Você pode estar aí melhorando a sua renda
mas às vezes também é um caso a pensar, porque pode muito afetar a sua saúde, né? Porque a enfermagem é um serviço desgastante, é um serviço que exige muito do nosso emocional, exige muito da nossa atenção. Então, é um trabalho desgastante, uma profissão desgastante. Então, é um caso a pensar, né? Você tem essa possibilidade de ter mais de um emprego, melhorar a sua renda, mas em compensação, às vezes é bom pensar nessa parte da saúde também, da sua saúde mental. Que, aliás, você precisa dela para poder prestar o seu serviço, né? Uma das vantagens, que eu acabei de falar agora, é que você trabalhando, por exemplo, se você trabalha por escala, né, você tem a vantagem de saber que você vai ter um outro dia livre para fazer as coisas que você precisa, né, resolver questões pessoais, né, ou até mesmo viajar, né? Você pode trocar plantão e fazer viagens de mais tempo, né? Não precisa ficar necessariamente esperando as férias chegar para fazer uma viagem. É, se você, dependendo de onde você trabalha, você pode ter um bom retorno financeiro, né? Os salários na profissão variam bastante, né? Você pode ter uma boa remuneração num serviço, mas pode ter um outro serviço que não remunera tão bem assim. Então, eu pontuaria essas duas questões como uma das vantagens e desvantagens, né? Mas em si, eu acho que é bem vantajoso na questão de você poder ter um tempo, saber que você tem um tempo para resolver as suas coisas, porque quem trabalha em horário comercial não tem esse tempo, acaba tendo que delegar para alguém fazer para você, ou deixar para resolver no final de semana, num sábado, por exemplo, você poderia estar descansando, você tem que estar resolvendo alguma coisa, né? Mas também na questão tem a desvantagem que se você é um plantonista, você vai trabalhar final de semana, feriado, né? Vão ter natais, vão ter ano novo, que você vai estar de plantão, né? Em carnaval, né? Para quem gosta e tudo. Existe a possibilidade de você trocar plantão com colega, né? A gente faz sorteios para ver quem vai ser liberado. Existe, né? Existem essas flexibilizações. E também aqueles que ficam de plantão, acabam fazendo uma festinha entre a equipe, né? Então, tipo assim, tudo a gente vai se adaptando e vai se acostumando com o tempo. Hoje isso já não me afeta tanto, né? Mas depende muito da sua personalidade, do que você gosta de fazer, se você é uma pessoa que gosta muito de festa, que faz questão de estar em todos os feriados, né? De estar viajando em todos os feriados. Então, é um caso a pensar se você vai trabalhar mesmo como plantonista, mas você tem a opção de conseguir um emprego que não seja de plantão. Mas se você é plantonista, é bom você, né, se você for atuar como plantonista, é bom você se adaptar, se acostumar, né? Que você vai passar alguns natais longe da família, você vai passar ano novo, né, no hospital, você vai passar alguns carnavais no hospital. Mas também existe a possibilidade de você fazer trocas com alguém que não tenha tanto interesse, né, em participar dessas festas e tal. Então, tudo é uma questão de escolha, uma questão de ir se adaptando com o tempo mesmo. E na questão salarial, é, é como eu falei, você pode trabalhar num local onde te pague um bom salário, onde existem empregos que remuneram bem, né? E existem empregos que o salário não é tão bom, né? Te exige muito e não é tão bom. Geralmente, os empregos públicos costumam ter o salário melhor, né? É, os empregos federais, né? Que costuma ter o salário melhor. O enfermeiro pode estar ganhando aí entre 8 a 12 mil reais inicial, por exemplo.
Não existe os plano de carreira, né, nos órgãos públicos, assim. Mas, por exemplo, às vezes na rede privada, o salário talvez costuma ser um pouco menor, né? E você costuma ser muito exigido também, né? Na rede privada a exigência costuma ser maior em cima do profissional, na questão de cumprir as metas, né, e tal. Não que no setor público não haja isso, né? Onde eu trabalho, por exemplo, exige metas, né, que tem que estar sendo cumpridas e tal, mas eu considero um pouco mais tranquilo. E como em toda profissão, é, você vai estar sempre, assim, as profissões da área da saúde em geral, você não para de estudar, né? Você tem que se manter, principalmente se você for para o mercado privado, por exemplo, você vai ter que estar sempre se atualizando, porque a competição, né, é grande. Então, sim, você geralmente todo mundo que se forma, geralmente todo mundo que permanece na área da enfermagem vai fazer alguma especialização, alguma coisa, né? Ou vai para a área da docência, vai fazer mestrado, né? Hoje a gente tem um número maior de enfermeiros com mestrado, é, e está começando a aumentar o número de enfermeiros com doutorado, né? O que antes era mais raro de se ver, eram mais professores, né, que tinham essas graduações, mas a especialização é imprescindível que você faça. Não necessariamente que você vai trabalhar exatamente naquela área que você está se especializando, mas é bom para o seu currículo e é bom também para você prestar concurso, né? Vai contar, conta como título, né? E muitas vezes ali meio pontinho faz uma grande diferença, te deixa na frente de muita gente ou atrás de muita gente. Então, é sempre importante, assim que você terminar a sua graduação, você se especializar em alguma coisa. E se você gosta muito de uma área, e você conseguir conciliar essa especialização com essa área, né? Trabalhar nesta área que você deseja, melhor ainda, né? Porque você vai entrar com com tanto mais conhecimento, porque a graduação ela dá para gente um conhecimento geral, né? Mas quando você vai para a prática na realidade, no início a gente tem muita dificuldade, porque são muitas coisas diferentes, né? Assim, dependendo da onde você vai atuar. Se você for para um setor específico, por exemplo, uma UTI neonatal, por exemplo, eu trabalhei também muito tempo na UTI neonatal. É um serviço altamente específico, então, tipo assim, não é qualquer profissional de enfermagem que entra numa UTI neonatal e trabalha numa UTI neonatal, né? Assim como no CTI, não é qualquer profissional que pode ser deslocado para uma UTI e vai trabalhar numa UTI, porque são serviços muito complexos. Então, é claro que se você tiver uma especialização em unidade de terapia intensiva, isso vai te dar uma vantagem entre outros profissionais que não tenham, né? Para que você possa conseguir um emprego nessa área. Mas é sempre bom você realmente, de fato, terminando a sua graduação, já faça uma especialização, para você poder direcionar um pouco melhor, né, o que você quer e você ter alguma vantagem, né? E o importante, o que eu diria, seria mais importante ainda do que fazer a especialização, é você fazer um estágio, né? Um estágio voluntário, se oferecer para trabalhar voluntariamente por algum tempo, principalmente se, assim, se você for fazer isso no setor público, é bom, muito bom, porque você vai pegar uma experiência muito boa, né? E você vai poder pôr no seu currículo para você poder
tentar conseguir um emprego numa área particular, por exemplo. Mas se você fizer esse estágio, por exemplo, né, conseguir um estágio, sim, já numa área particular, já no setor privado e tal, existe uma grande chance de você, se você né, for mostrar o seu serviço, né, se você mostrar que está indo bem, de você ser contratado, né? Então, isso é uma coisa muito interessante na enfermagem, porque às vezes você não tem quem te indique para algum serviço, como existe uma grande competição na área, existem muitos profissionais formados, então muitas vezes aqueles que são indicados vão conseguir com mais facilidade, né? Por exemplo, quando eu me formei, eu demorei 2 anos, né, para conseguir o meu primeiro emprego como enfermeira. E foi através de processos seletivos públicos, né, e concurso público. Então, assim, como eu já trabalhava na área da enfermagem, como técnica de enfermagem, então eu não queria fazer estágio voluntário, que para mim era muito cansativo. Então, eu demorei mais tempo, né, para conseguir. Mas você consegue, tá? Pode ser que demore um pouco, mas consegue. E aí, essa questão do estágio uma dica, né, muito importante, porque ali as pessoas vão estar observando o seu trabalho e você pode acabar sendo contratado. Mesmo que você, às vezes, não tenha especialização naquilo. Mas se você fizer a especialização ainda por cima, vai ser melhor ainda. Na questão dessas habilidades que o profissional precisa ter, é o trabalho em equipe, né? É importantíssimo você saber trabalhar em equipe, porque a enfermagem não trabalha sozinha, né? Ela trabalha em conjunto com seus colegas profissionais de enfermagem e ela trabalha em conjunto com a equipe médica. Então, é importante que você consiga ter uma boa relação com todo mundo. E o fato da enfermagem ser uma profissão, assim, por exemplo, na área hospitalar, né? Os setores costumam ter muitas pessoas trabalhando ali, muitas mulheres principalmente, né? Costuma acontecer muitas intrigas, né? Então, você tem que saber lidar com isso, né? Muitas vezes você vai ter que fingir que não tá vendo algumas coisas, né? Para não se envolver em problemas. E é preciso ter essa habilidade de saber lidar com as pessoas, porque são diversas pessoas com diversos valores diferentes, com pensamentos diferentes, entendeu? Que pode causar atritos, né, no trabalho. E você, às vezes, não se dá bem, pode não se dar bem com uma pessoa e isso pode dificultar o relacionamento entre toda a equipe, né? E o enfermeiro, principalmente, ele fica muitas vezes numa linha cruzada, né? Porque quando há conflitos entre os profissionais da equipe, o enfermeiro vai ser ou o apaziguador do problema, ou ele vai botar mais fogo ainda no problema, tá? Porque isso é uma experiência assim, que eu já tenho há muito tempo, tenho visto, porque tudo aquilo que acontece é levado para o enfermeiro, né? O enfermeiro-chefe do plantão, por exemplo, né? Porque todo plantão, a gente tem um enfermeiro que é o gerente máximo, né? Gerente máximo de todos os serviços do hospital ou da unidade de saúde. Nós temos o gerente, que a gente chama de responsável técnico do setor, né? Que gerencia o serviço da enfermagem de toda a equipe inteira, dia e noite, todo mundo. E nós temos os enfermeiros que são responsáveis pelo plantão naquele dia. Né? Cada plantão vai ter
vai ter um ou mais, dois, três enfermeiros, depende da quantidade que é necessário. Então, quando acontece algum problema na equipe, entre a equipe, esse problema vai ser levado para o enfermeiro. E o enfermeiro, então, ele vai ser aquele que ele vai ter que tomar uma decisão, né? E muitas vezes essa decisão é muito difícil, porque muitas vezes o enfermeiro tem um vínculo de amizade com algumas pessoas e na hora acaba misturando amizade com profissionalismo e não consegue ser o profissional que ele precisa ser por causa da amizade. E muitas vezes também tem um enfermeiro que, em vez de apaziguar a situação, às vezes coloca mais lenha na fogueira. E aí a confusão aumenta. Então, isso é muito comum de acontecer, tá? Porque a gente trabalha no meio de muita gente com pensamentos diferentes. Então, é aquela questão, que enfermeiro você vai ser, né? Eu, na minha experiência, certa vez eu peguei um conflito, eu entrei num lugar para trabalhar, era uma unidade de saúde, era muito tumultuada essa unidade de saúde. Havia uma grande confusão no momento em que entrei para substituir uma enfermeira que estava de licença maternidade. E havia um conflito muito grande entre a equipe. A equipe era dividida, né? Era o lado A e o lado B. O lado A não falava com o lado B e era aquela confusão. E toda hora alguém entrava na minha sala para falar do colega. Toda hora, dos dois lados, né? Então, um dia eu fiquei muito aborrecida com essa situação, que todo dia a mesma coisa, aquela confusão toda, e ninguém se dava bem, o serviço não andava, alguém não fazia alguma coisa achava que era o outro que tinha que fazer, aquela confusão toda. Então, eu fiz o seguinte, eu chamei as duas pessoas, né, para conversar. E aí eu cheguei na frente delas, né? Eu falei, fulana, é o seguinte, está acontecendo isso e isso. Todos os dias, fulana vem trazer tal reclamação de você para mim. E da mesma forma, todos os dias, a sua colega vem trazer reclamações de você para mim. E foi isso, isso e isso. Então, o que vocês acham disso tudo? O que vocês dizem uma para outra em relação a isso tudo? Aí elas ficaram assim. Primeiramente, elas ficaram sem reação, né? Porque elas não esperavam essa posição minha, né? E eu coloquei as duas para discutirem na minha frente e falar o que uma pensava da outra, né? Na minha frente. E aí, no final, quando elas falaram tudo que elas, né, o que elas achavam e tal, eu falei assim, gente, ó, é o seguinte, a partir de agora vai ser assim. Cada um vai fazer o seu serviço. E eu não quero, eu não quero mais esse clima de intriga entre a equipe, entendeu? Chega disso, não quero. Esse clima. Cada um tem a sua tarefa aqui. Se a colega precisar de ajuda, a outra tem que ajudar, porque nós trabalhamos em equipe. Então, eu conversei com elas, tá? Numa boa. E depois desse dia, a confusão acabou. Não teve mais tititi, não teve mais nada, não teve mais briga, não teve mais, eu não vou fazer isso porque é a fulana que tem que fazer. Mas o que acontecia era o quê? A minha profissional, né, que estava antes de mim, ela alimentava a confusão, porque ela ficava de um lado de uma turma e contra a outra. Então, ela tinha um grupo dos trabalhadores tinha o apoio dela, e o outro grupo não tinha o apoio dela. Então ficava aquela confusão, aquele clima chato, ruim. Quando eu fui embora, né, que eu saí de lá e fui para um outro setor, até os outros profissionais, os fisioterapeuta, médico, tudo, o pessoal ficou lamentando porque eu estava indo embora e que pena que eu estava indo embora, porque a paz reinou quando eu cheguei lá. Reinou para eles, porque para mim foi um estresse total, né? Em relação ao serviço mesmo em si. Mas para a equipe, houve uma mudança completamente do clima e da interação entre eles.
Então, eu digo assim, o enfermeiro tem esse poder, entendeu? De apaziguar, porque você é como se você estivesse vendo por cima tudo que está acontecendo, né? É como se Deus está lá no céu vendo tudo que a gente está fazendo aqui embaixo. É mais ou menos assim. Você sabe quem é quem, você sabe quem tem capacidade de fazer o quê, entendeu? Você sabe, porque tudo chega até você. Então você tem o poder de decidir ali, de conseguir acabar com essa confusão ou de botar mais, piorar ainda mais o relacionamento. Então, o enfermeiro tem que ser uma pessoa que é equilibrada, né, madura, o que muitas vezes assim falta, né? Às vezes num enfermeiro recém-formado, por exemplo, falta muita maturidade, ele chega muito sem maturidade para lidar com esse tipo de situação, mas com o tempo você vai aprendendo, né? Mas assim, enfim, é uma profissão que eu amo muito, eu gosto muito, como qualquer outra profissão tem seus problemas, né? Como toda profissão, você chega, né, assim, com toda aquela carga, aquela novidade da universidade, tudo aquilo que você aprendeu, mas nem sempre você vai conseguir colocar tudo aquilo, né? É, Você vai conseguir fazer com que cumpram tudo aquilo, então você vai ter que aprender a lidar com isso, né? Enfim, é como qualquer outra profissão. Tem seus estresses, tem seu lado bom, tem seus lados negativos e você vai aprendendo a lidar com o tempo. Bom, se você está fazendo enfermagem porque você acha que você é uma pro cuidado, né? Ótimo, excelente. Se você está fazendo enfermagem porque você queria fazer medicina, e medicina é muito difícil, então você for fazer enfermagem, eu diria para você deixar a enfermagem e tentar fazer medicina. Vai fazer o que você gosta, entendeu? Porque para você não se tornar um profissional frustrado que sai por aí falando mal da profissão, né? Que vai ser insatisfeito pro resto da vida, né? Porque é uma escolha. Eu não vou dizer para você que é uma escolha para o resto da vida, não, porque a gente é jovem, a gente pode estar mudando, né? Ninguém está condenado a ficar o resto da vida numa profissão que não gosta, né? A gente pode mudar. Só que assim, pense que é um tempo da sua vida que você está investindo, né? Você está investindo aí o quê? São 5 anos agora, né? A enfermagem. Quando eu me formei eram 4 anos. São 5 anos. Então você vai fazer 5 anos, vai para a profissão, para depois descobrir, para depois, não era isso, não era isso que eu queria. Eu queria mesmo medicina e tal, você vai ficar com aquilo na cabeça. Então pense que você gastou ali 5 anos que você poderia estar estudando para fazer medicina, ou até porque hoje existem mais possibilidades, né? Existem financiamentos do governo, você pode fazer numa faculdade particular, né? Com financiamentos do governo, né? Então tipo assim, batalhe por aquilo que é seu sonho, entendeu? E se você se sente assim que gosta de cuidar, né? Gosta dessa profissão, vai em frente que você vai ser feliz nela também, porque eu gosto muito da enfermagem, né? Gosto muito de cuidar dos meus pacientes. Você pode se adaptar em um determinado setor, amar um determinado setor e detestar outro setor. Então, a enfermagem tem essa vantagem de que ela tem um campo muito grande de áreas, de especializações que você pode estar. Eu, por exemplo, não gosto da parte de pacientes psiquiátricos, né? Eu gosto de entender a parte psicológica das pessoas, eu gosto. Mas eu não gosto de lidar com pacientes psiquiátricos. Mas eu amo
a minha profissão, né, de trabalhar lá na maternidade, no trabalho de parto. Amo fazer parto, amo estar ali junto, ajudando a paciente a ter o parto normal dela, ter o bebê dela, amo cuidar do bebê. Eu amo trabalhar, né, eu trabalhei na UTI por tempo, amo trabalhar com recém-nascidos. Eu só não, eu saí de lá, não retornei porque eu tive, né, a UTI tem muitos ruídos, né, muitos aparelhos apitando, aquela coisa, então eu estava ficando muito estressada com isso, muitos anos trabalhando ali dentro. Então isso foi me estressando, então eu quis sair, né, e fui para um outro setor onde tem menos disso. Então, porque estava me incomodando. Mas então, tipo assim, existem várias áreas que você pode amar ou detestar, né? E você pode estar aí variando, escolhendo, vendo aonde, qual o seu perfil, para que, né? Aonde você se adapta melhor. Então tem essa vantagem, entendeu? Não é uma profissão assim, ah, que é só isso e acabou. Não. Tem várias áreas. Então você pode estar se apaixonando por essas áreas, né? Então é essa a dica que eu dou. Se você quer fazer enfermagem, porque você faça porque você gosta, né? Porque você talvez, não sei, visite, faça uma visita no hospital. Quando eu despertei para a enfermagem? Eu despertei para a enfermagem foi com 14 anos de idade, quando meu pai ficou internado, né? O meu pai quase faleceu na época, ele teve uma infecção intestinal que evoluiu por uma septicemia, uma infecção generalizada, e ele ficou internado, né, cerca de um mês, muito grave, e eu ficava lá com ele e fiquei vendo o trabalho dos profissionais, achei interessante e achei que gostaria de ser um profissional desse. Aí eu fiz o curso de técnico de enfermagem e continuei, né, na profissão, fiz depois um curso superior. Então, assim, se você puder, né, ter uma experiência, assim, visitar para saber como é que é, conversar com pessoas que trabalham em determinados setores, perguntar como é que é, entendeu? Para você ver se você se encaixa nisso, né? Se você se enxerga nisso, seria bom, né? Mas se você tem o desejo de ser outro profissional, então lute, corre atrás do seu sonho de ser o outro profissional, tá? Para você não se frustrar, né? Não que a profissão seja ruim, a profissão é uma ótima profissão. Mas, às vezes, a pessoa, né, não consegue se encaixar ali e acaba sendo um profissional infeliz. Acontece bastante, né? Então, pense bem direitinho, né, quando você for fazer essa escolha.